guerra, você tem também esses imperadores que vêm direto das linhas militares, tá certo? Devido à necessidade, né? Devido à intensa necessidade que Roma tinha desses grandes líderes, né? Então, naturalmente, eles já buscavam também o poder imperial, não apenas o poder militar que já tinham, né? A autoridade militar que já tinham, mas também cobiçavam o poder imperial. E aí você tem muitas das vezes, cobiçando simultaneamente o poder imperial. Os imperadores, como ele disse aqui, de modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Período de imperadores de caserna, nomeados pelo exército, até o ano de 284. Período de guerra civil e desastre interno generalizado. Guerra civil e desastre interno generalizado. Porque além dessas forças, você tem os patrícios, né, você tem a aristocracia, as outras famílias imperiais que foram passando e ainda buscam, né, cobiçam o poder ainda. Você tem outras personalidades de grande riqueza de outros territórios que não são privilegiados dentro de Roma, mas tentam de alguma forma promover algum general que lhe prometa benefícios. Então ele vai patrocinar aquele general, vai patrocinar aquele político para tentar obter disso alguma vantagem para si. Então com isso você tem esse clima de guerra civil instaurada, né, de confusão política. Então, são vários grupos disputando cada um por aquilo que melhor represente seus interesses. Aí você vai ter até revoltas de gladiadores, você vai ter revoltas de escravos. Então com tudo isso você vê uma grande confusão. Tá, okay? Então essa é a situação de Roma no ano de 284. Até aqui, ó, Sétimo Severo. Então você tem aí alguém que consegue, saindo de todo esse caos, consegue estabelecer alguma ordem, né? Sétimo Severo, no ano de 202, iniciou uma terrível perseguição que durou até sua morte em 211. Tá, okay? Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente queimados, crucificados ou degolados, entre os quais Leônidas, pai do grande teólogo Orígenes, foi decapitado. Em Cartago vivia Perpétua, senhora nobre, casada de 22 anos, mãe de uma criança ainda de colo, e sua fiel escrava Felicidade. Foram estraçalhadas pelas feras no ano de 203. A seguir, houve alguns imperadores que de certa forma toleraram o cristianismo, não fazendo uma perseguição cruenta, e foram eles. Aí uma sequência desses imperadores: Caracalla, 211 a 217, Heliogábalo, 218 a 222, e Alexandre Severo, 222 a 235. Então houve certa tolerância durante esses imperadores. Logo após a fase conturbada, de que falei, Sétimo Severo chega ao poder. Quando ele chega ao poder e consegue alguma estabilidade, a primeira coisa é esse desejo demoníaco de perseguir os cristãos. Então, durante a instabilidade, foi até benéfico para os cristãos. Eles seguiram sem grandes períodos de perseguição. Quando Sétimo Severo consegue se estabilizar no poder, a primeira coisa que ele faz é perseguir duramente os cristãos. E aí, Eusébio de Cesareia tem descrições verdadeiramente cruentas dos tipos de crueldade, de perseguições, de torturas a que os cristãos sofreram, tá certo? No Egito, em Cartago, ok? Nas regiões da Palestina, todos os lugares onde eles foram caçados. Então você tem situações, descrições dele que de fato são muito terríveis, são de entristecer muito de imaginar o sofrimento pelo qual passaram esses nossos irmãos e irmãs. E aí ele fala dessa lista desses que de certa forma não viam também, não tinham um propósito tão grande, né, tão cruento de dar sequência a essa perseguição. Então foram tratando da sua administração, mas sem dar grande atenção a essa questão da perseguição aos cristãos, conforme ele menciona aqui nessa lista. Então, conforme está em tela, você tem: depois de grande período conturbado, marcado por golpes e sucessores, imperadores de caserna, golpes e sucessões de imperadores de caserna, que são os imperadores ligados ao contexto puramente militar. Então eles não tinham tanta habilidade política, porque você pensar na Roma imperial,
e naquele contexto, né? Contexto aí de 200 da era cristã. Então você zero tecnologia, tudo é feito de uma forma bem prática, né? De uma forma bem natural. Então uma ordem expedida de Roma para chegar até os limites do Império. Você pense aí nas dificuldades, no trânsito, na demora para se gerir, né, toda essa vasta extensão do Império Romano. Você pegar aí no mapa, né, depois a gente vai olhar alguns mapas aí, quase toda a região da Europa, ficando a parte norte aí para os germanos, para os saxões, tirando ilhas britânicas, mas do Reno para baixo, né, todo aquele território norte da África, parte aí do que se chama hoje de Oriente Médio, até o Tigre e Eufrates. Então é um território gigantesco, um território imenso, enorme. Então, para gerir um território desse, imagine a dificuldade. Então, alguém que chega ao poder e não tem todo o traquejo político, não tem todo o traquejo administrativo, de entender o que é importante, quais são as pessoas capazes para estar à frente dos cargos, qual a melhor política a se adotar em relação àquilo que é necessário para manter a paz nas províncias, para que as pessoas cuidem dos seus negócios e não em revolta contra o império. Então, quando chega alguém que foi vitorioso no campo de batalha e com isso conquistou, tá certo? Conquistou o favor, né, daqueles pelotões, daqueles exércitos, né, que estava sobre os quais estava liderando. Ele tem até o poder de se impor, de marchar contra Roma, destruir tudo e calar a boca dos senadores. Mas chegado ao poder, tá certo? E vai distribuir alguns favores, vai conquistar algumas pessoas, atrair alguns para si, ameaçar outros e se estabelecer no poder. Mas não basta apenas se impor, tá certo? Não basta apenas amedrontar as pessoas e ocupar a cadeira, ocupar o trono imperial. Você tem que ter de fato a habilidade de negociação, a habilidade de estender sua influência, de analisar bem as pessoas que você vai delegar cada função. E é exatamente isso que faltava em relação a algumas figuras que ocuparam o trono imperial, mas que vinham do contexto militar e tinham habilidade no campo de batalha, mas não no campo político, mas não no campo administrativo. Então é por isso que você vê, muitas das vezes, o imperador voltando-se às vezes a atenção, até para tirar um pouco a atenção da sua ineficácia, né, da sua inépcia, voltando-se de forma bastante exagerada para a perseguição. Então você tem também esse contexto. Veja só, dando sequência aqui. Você tem essa narrativa, conforme eu já estava lendo aí, Imperadores de Caserna, né, que vem desse contexto militar. Sétimo Severo, que já descrevemos aqui, chega ao poder e institui uma abjeta perseguição entre 202 e 211, onde cristãos foram mortos pelos meios mais bárbaros, entre eles a irmã Perpétua e sua escrava Felicidade. Aí temos aí o contexto, né, inclusive já havia até mencionado lá atrás, sobre a irmã Perpétua. Né? Então nós temos ali aquela irmã que era chamada Felicidade e tinha aqueles filhos que foram torturados diante dela e foram mortos. E aqui nós temos a irmã Perpétua e com a escrava dela chamada Felicidade. Eusébio de Cesareia, perseguição de Severo. A gente vai ver um pouco da descrição desse autor importantíssimo para a historiografia cristã, nos descrevendo o contexto da época, né, da perseguição de Severo. Página 279. Vamos ver aí o que Eusébio de Cesareia tem a nos comunicar sobre a época dessa perseguição. Página 279, perseguição de Severo. Ao mover também Severo uma perseguição contra as igrejas, brilhantes foram em toda a parte os testemunhos prestados pelos atletas da religião. Mas eles se multiplicaram especialmente em Alexandria. Onde qual em grande estádio eram criados de todo o Egito e de Tebaida, que ficava mais no interior do território egípcio. De Deus a coroa, suportando com toda a coragem diferentes suplícios e gêneros
achava aquele que é chamado pai de Orígenes, Leônidas, conforme ele citou ali na leitura, né? E que foi decapitado. Deixou o filho muito jovem. Deste é oportuno relembrar brevemente qual foi, desde este momento, a predileção pela palavra divina, sobretudo por ser grande sua fama diante da maior parte dos homens. Aí ele vai tratar um pouco aqui acerca da educação de Orígenes. Eu vou pular essa parte, tá ok? Porque estamos tratando especificamente acerca da perseguição. Então fica aí para aqueles que estão interessados pesquisar mais ainda acerca da história, tá certo? De Orígenes, que está registrada aqui em Eusébio de Cesareia. Mas somente até aí foi suficiente. Então a perseguição que se instaura no tempo de Severo, né? E aqueles que foram ceifados e que eram preciosos aí para a fé cristã, né? Que de fato haviam contribuído grandemente para o desenvolvimento, para o crescimento da fé, em que entregaram suas vidas nesses períodos de perseguição. E aí temos Orígenes, que é atingido ao ficar sem seu pai, né? Teve então que atender muito cedo a sua família, mas mesmo assim pôde se desenvolver e se tornar um grande referencial. Mesmo que ele apresente alguns problemas por privilegiar demais a interpretação alegórica e por tentar fazer uma fusão entre a filosofia, conhecimentos filosóficos da época e o cristianismo, ele se empenha bastante em fazer isso, mas ele sim é uma figura muito importante. Nós vemos ele ligado à chamada Didascália, que era uma importante escola cristã fundada na época e que trabalhava exatamente essa questão de aproveitar dentro da filosofia aquilo que poderia ser benéfico ao cristianismo, tá ok? Então formaram-se grandes líderes dentro dessa escola Didascália. Vamos seguindo então aqui na nossa descrição. Depois de breve período pacífico, sobe ao poder Maximínio. Então temos aí aquela lista, né, que já passamos, de cara a cara. Período pacífico, sobe ao poder Maximínio, 235 a 238. Severo, você tem um pequeno período aí de descanso, mas após Maximínio já retoma essa política de perseguição. Após segue-se a época de Décio, 249 a 251, que intensifica a perseguição e assassínio dos cristãos com o objetivo mesmo de seu extermínio. Época em que Orígenes foi Marte. Aí você vê a situação. Na época de Severo, o pai de Orígenes foi morto decapitado. Aí Orígenes teve que assumir a responsabilidade sobre a sua família e continuar a sua carreira cristã. Houve um pequeno período de paz, uma retomada da perseguição com Maximínio e agora a perseguição de Décio, com aquela informação que eu passei para vocês no início da aula, daquele documento Libellus, né, e esta lei ímpia que foi instituída no Império por Décio, obrigando o sacrifício aos deuses e a paz do imperador pelo menos uma vez por ano, deixando de fora os judeus que conseguiram esse privilégio junto ao Império, né, com os contatos que eles tinham junto ao Império. Mas os cristãos que estavam na base da sociedade foram diretamente atingidos. Então, o propósito, inclusive, era esse, atingir diretamente os cristãos. Então, com a instituição dessa perseguição, todos aqueles que não cederam, tá certo? Todos aqueles que não venderam a sua alma para receber o libellus, receber o certificado, a certificação do mundo pagão de que aquela pessoa lhes pertencia, esses que se recusaram a se fazerem amigos do mundo, tiveram que entregar sua vida, dentre eles o próprio Orígenes, né, que foi martirizado aí na grande perseguição de Décio. Então você tem agora uma retomada com toda a força da perseguição, instituindo inclusive leis para criminalizar de forma bastante ampla aqueles que se recusavam a ceder diante do poderio romano. E aí tem até uma lista citada aqui na Cipriano, bispo de Cartago, um dos maiores escritores e dirigente da igreja desse período, instituindo inclusive leis para criminalizar de forma bastante ampla aqueles que se recusavam a ceder diante do poderio romano.
E aí tem até uma lista citada aqui na apostila. Ó, reinado de Décio, 249-251. Cipriano, bispo de Cartago, um dos maiores escritores e dirigente da igreja desse período, disse: o mundo inteiro está devastado. Orígenes morreu em consequência de ser preso e torturado no governo de Décio. Você tem a descrição que é dada aí, e a gente vai aproveitar para trazer mais descrições com Eusébio de Cesareia, Perversidade de Galo e Décio, página 343. Página 343 de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Vamos lá. Ele diz aqui: o reinado de Décio não perdurou 2 anos inteiros, e ele com seus filhos logo foi executado. Sucede-lhe Galo. Nessa ocasião morre Orígenes, tendo completado seu 69º ano,